Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de Geografia vamos estudar os sentidos da globalização, os fluxos e redes geográficas. Vamos? Para a gente entender um pouco sobre redes, a gente tem que conhecer um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos. Ele fez várias constatações sobre a importância, a complexidade e a hierarquização das redes geográficas. Na verdade, ele foi quem fez a teoria sobre as redes geográficas, de que tudo está interligado por meio de fluxos. Esses fluxos seriam os fluxos que nós temos nas redes urbanas. Então, vamos entender um pouquinho. A rede geográfica, ela tem como contato locais da superfície terrestre, que estão conectados ou interligados em si. Essas conexões, elas podem ser materiais, digitais e culturais. Daqui a pouco a gente vai entender como é cada uma delas. Como nós estamos falando de globalização, a gente tem que entender que a rede, ela ganhou maior alcance, maior abrangência dentro desse espaço geográfico mundial. Por quê? Porque o acesso e o poder dessas redes são muito fortes. Elas vêm de cima, elas vêm de diferentes hierarquias da sociedade. E aí a gente sabe que tudo isso envolve o poder econômico, o poder político, o poder social. E aí a gente acaba percebendo que tem pessoas que têm mais acesso a essas redes e outras pessoas menos acesso. Para a gente começar a falar de uma rede, a gente vai falar primeiro da rede de transportes, que é aquela que a gente pode compreender melhor, né? Ela começa lá no século XIX, as suas transformações dentro da Revolução Industrial. Concluiu-se o avanço das redes de transporte. Aí dentro dessa rede de transporte a gente tem os modais, que são os rodoviários e os ferroviários. Aí no slide tem uma definição de modal, que vocês podem ficar atentos e observar o que significa modal. Então a gente vai ver que as rodovias e as ferrovias, elas têm quais tipos de transporte? Na rodovia tem os caminhões, aqueles que fazem a distribuição dos seus produtos. Nas ferrovias nós temos o quê? É claro, os trens que vão fazer o transporte de seus produtos. Além da questão da produção material de produtos de venda e compra, a gente também tem o transporte de pessoas nesses dois tipos de rodovia. As pessoas não vão andar de caminhão, né, gente? Mas elas andam de ônibus, elas andam de carro, de moto e elas utilizam principalmente as rodovias. Trem. Na nossa região, aqui onde a gente mora, não tem trem. É uma pena. O único trem que tem aqui perto da nossa escola, perto da nossa realidade, é um trem de produtos de grande escala, de grandes indústrias, né? Material pesado. Mas existe dentro do transporte ferroviário os metrôs, os trens, né, de passageiro que ligam cidades a outras cidades, né? Fazem ligações de centro e periferia. Então, tudo isso é uma rede que está interligando tanto pessoas como produtos de compra e venda. É isso aí. Vamos para o próximo item. Vamos lá então, galerinha, continuando com a nossa aula sobre redes. E aí a gente sempre lembra primeiro a rede de transportes, né? Conforme eu já havia dito. Aí, nesse trecho, vocês têm aí a Revolução Técnico-Científica e Informacional. O que é isso? Ela é uma big transformação que o Milton Santos, aquele geógrafo que a gente falou lá no comecinho da aula, ele criou essa teoria.
E dentro dessa revolução técnica, científica e informacional, a rede ampliou mais ainda. Porque além da gente ter rodovia e ferrovia, a rede de transportes ela tem os grandes aviões, os jatos mais avançados, temos a formação de rede digital. A rede digital que agora a gente está usando bastante, que são os computadores, os notebooks, os celulares, que usam qual meio de rede? A rede, a internet. Se não fosse a internet, a gente nem estaria tendo aula à distância, do jeito que a gente está. Graças a ela, neste momento em que nós estamos vivendo, a gente pode comprar à distância, a gente pode ter aulas à distância, a gente pode conversar com os nossos amigos à distância. Então, essa tecnologia, que teve a sua força principal no final do século XX e começo do século XXI, do qual nós estamos fazendo parte, ela é fundamental no processo de globalização. Fundamental. Então, a gente vê que as mudanças em tempo real, as comunicações em tempo real, as transações financeiras, por exemplo, hoje em dia, eu particularmente não preciso ir no banco para pagar as minhas contas. Eu pago tudo pelo meu celular, tendo uma internet no meu celular. Coloco um aplicativo do banco, um aplicativo da loja, vários aplicativos e lá eu consigo fazer as minhas transações financeiras sem sair de casa. Então, isso é muito prático, isso é mais seguro, né? Tudo bem que hoje em dia existe vírus, existem hackers, que são aqueles caras que querem, né, entrar na conta alheia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, uma coisa que vocês gostam muito, que está na rede digital, são as redes sociais. O Facebook, o WhatsApp, o Twitter, enfim. Vocês conhecem isso melhor que a professora, né? Agora tem a onda do TikTok. A professora não entrou ainda na onda do TikTok, mas já ouviu falar bastante. Isso tudo é graças a essa revolução técnico-científica informacional. Então, vamos ver certinho para lá. Agora, vamos entender que o espaço geográfico também está dividido entre espaço urbano e espaço rural, que é a parte da indústria e a agropecuária, que vocês viram aquela atividade no caderno do aluno. Bom, entendendo o espaço urbano e entendendo o espaço rural, vocês vão compreender o porquê daquela atividade. E por que isso tem a ver com a rede geográfica? Porque o espaço urbano e o rural estão interligados. Os dois fazem parte da mesma cidade. Elas estão na estrutura de uma cidade. Elas têm uma dinâmica diferente, uma cultura diferente, tem estrutura diferente. Por quê? Nas cidades a gente vê grandes comércios, grandes indústrias, bancos, muitos prédios. Agora, na área rural, o que a gente vê? A gente vê plantações, a gente vê, né, as grandes fazendas, as grandes criações de animais. É mais afastado do centro da cidade. Isso é uma das características da área rural, que, na sua grande maioria, são afastadas dos centros das cidades. Elas estão mais próximas da periferia. Periferia, não confundam. Periferia são os bairros que são mais afastados, mais longe do centro da cidade. Por exemplo, a nossa escola pode ser considerada uma periferia? Pense um pouquinho. A nossa escola, Pereira de Matos, está perto ou longe do centro da cidade? Está perto, bem pertinho, não é? Uns minutinhos a gente chega no centro da cidade. Então, nós não somos um bairro periférico, nem ao menos área rural.
Agora, por exemplo, o bairro Santa Luzia. A professora trabalhou no bairro Santa Luzia. E lá no Santa Luzia, ele é um pouco longe, né, do centro da cidade. Ele tem alguns bairros periféricos perto, mas ele é considerado uma área rural. Por quê? Porque ele tem algumas plantações lá e ele ainda está com essas grandes plantações de arroz, né? Ele está perto ali da divisa da cidade de Caçapava com a cidade de São José dos Campos, né, bem ali do ladinho do Galo Branco. Então, aquela região ali é considerada zona rural de Caçapava. Agora, o nosso bairro, a nossa região da nossa escola já não é. Ela está próxima do centro e não tem essa característica, certo? A cidade de Caçapava, ela tem dentro do seu o entorno, né, das suas fronteiras, ela tem uma zona rural muito grande, que hoje não daria para a professora mostrar para vocês, mas no retorno das nossas aulas, a gente pode entrar no Google Earth, ou você aí na sua casa, se tiver acesso ao Google Earth, entra lá e coloca para visualizar toda a cidade de Caçapava. Vocês vão ver que ela tem uma mancha urbana pequena e uma mancha rural muito grande. Por quê? Porque não está todo o território da cidade urbanizado, não se construiu casas, não fez prédios, não tem comércio ampliado, não tem indústrias. Não é que Caçapava seja pequena, Caçapava não é tão pequeno assim. Existem cidades bem menores do que Caçapava. Então, vocês dão uma espiadinha, olha lá no Google Earth que vocês vão entender o que a professora está falando, tá? E aí a gente já praticamente tirou essa dúvida aqui da diferença, né, do espaço urbano e o espaço rural. Aí tá assim, que o espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações justapostas entre si. O que significa isso, né, dentro da cidade? Tem um contingente de pessoas morando próximas umas das outras, né, na cidade, e isso na área urbana, tá? E já o conceito de espaço rural é o conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais, que no caso aqui, ela está um pouco mais distante da cidade, do centro da cidade, mas ela faz parte daquela cidade. E atividades primárias, lembrando que é agricultura e pecuária, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Então, para finalizar esse assunto do espaço urbano e rural, eu deixei aqui um exemplo de um mapa mental que eu encontrei na internet. Ele foi feito dividindo as diferenças, os destaques, as definições sobre o espaço urbano e o espaço rural. Leiam, vejam os principais aspectos, e é basicamente o que a professora já explicou para vocês. Tá bom? É isso aí.